Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagem, na realidade, algo muito especial. Nós vamos começar a nossa Quaresma da Fé. O que é Quaresma? Quaresma são os 40 dias que antecedem a Páscoa. Nós teremos um período de preparação, um período de busca a Deus, de orações, de jejuns. Nós vamos começar o jejum, hein, irmãos? 7 semanas nós estaremos buscando ao Senhor e nós queremos convidar a igreja para um período de jejum e também para um período de atos de bondade. A palavra de Deus nos ensina que o verdadeiro jejum, aquele que Deus recebe e aceita, não é só aquele, queridos, que está separado da alimentação. Mas quando nós amamos o nosso próximo, quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem, quando nós fazemos algo em prol de outras pessoas. E é isso que nós queremos convidar a igreja, não só durante esses 40 dias, mas em toda a nossa vida. Porque nós somos pessoas que tivemos encontro com Deus. E através desse encontro nós vamos sendo transformados pelo poder de Deus. 40 dias com Jesus por meio das parábolas do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos começar com a parábola do semeador. E depois nós teremos no próximo domingo a do bom samaritano, da candeia, rico insensato, da ovelha e da moeda perdida, a parábola do rico e do Lázaro, a ressurreição e o caminho de Emaús. Amém? Eu tenho certeza que serão semanas abençoadas, 7 semanas onde nós estaremos aqui, estudando a palavra de Deus, aprendendo com Jesus, sermos pessoas, aleluia, segundo o seu coração. Algo interessante, queridos, que Jesus, ele usava muito, parábolas. E o Salmo de número 78, o versículo de número 1 e 2, ele já falava sobre isso, que o Messias usaria parábolas antigas. Olha que diz aí: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. As parábolas, queridos, elas servem para nos ensinar. Algumas trazem alguns enigmas, mas que nós vamos aí, conforme Jesus dizia e explicava aos seus discípulos, nós iremos aprender com eles também. Amém? Mateus 13, 35 também fala sobre as parábolas. Foi profetizado que o Messias ensinaria usando parábolas ou ilustrações. E isso se cumpriu no ministério de Jesus Cristo. Mas por que será que Jesus então usava essas parábolas? Era algo peculiar do seu ensino. Nós podemos pensar, como nos dias de hoje, que seria um auxílio didático. Assim como os professores preparam sua aula, tem um material específico para a idade que eles vão estar trabalhando, ensinando. Assim também Jesus fazia com as pessoas. Ele queria que aqueles seus ensinamentos, muitas coisas eram comparados com o que Jesus usava no seu dia a dia, para que isso ficasse guardado no coração daquelas pessoas. As parábolas também eram metáforas espirituais. E os seus significados profundos revelariam um discípulo que ia progredir na caminhada cristã. Amém? Queridos, a Bíblia, quando nós abrimos no Novo Testamento, os primeiros livros são os evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. Na teologia, né, esses livros são chamados sinóticos, porque eles têm grande quantidade de histórias em comum. Porém, no livro de Lucas, existem 11 parábolas que somente neste livro nós vamos encontrar. Os 2 devedores, o bom samaritano, que será da semana que vem, o amigo importuno, o rico insensato, a figueira estéril, o filho pródigo, o administrador injusto, o justo, o juiz injusto, e o fariseu e o cobrador de impostos. Essas parábolas, elas têm um contexto histórico comum e compartilham também temas comuns. O fim da era judaica, ela se aproximava rapidamente e ela seria substituída pelo Evangelho. Então foi por isso que o Senhor Jesus começou a trabalhar com as parábolas. Então hoje o que nós iremos trabalhar? Qual é o tipo de solo do seu coração? Nós vamos ler então no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Se você puder, pode abrir a sua Bíblia. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Será que nós estamos nesta noite com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor? E aquilo que Ele quer tratar conosco? Nesses 40 dias, queridos, que nós estaremos aqui, nessa jornada nossa até a Páscoa do Senhor, vai exigir de nós, queridos, uma autoavaliação e meditação da nossa vida interior e pessoal. E nós queremos convidar você, à luz da vida de Jesus, a se autoavaliar. E algo importante que nós entendemos, que as pessoas, elas não são iguais. Ontem nós tivemos um evento aqui, muito maravilhoso, com as mulheres, aí em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E o nome, do nosso Ministério de Mulheres é Mulheres Únicas. Porque nós acreditamos que a cada mulher, e não só a cada mulher, cada pessoa aqui tem características especiais dadas por Deus. E isso é muito lindo, é muito maravilhoso. E eu não estou falando do nosso jeito de falar, do nosso jeito de andar, mas do nosso interior, da nossa vida, com o que nós somos. Segundo aí as pesquisas e estudos, nem os gêmeos, univitelinos, gerado pela mesma placenta, eles são diferentes entre si. E isso, queridos, foi algo que Deus nos fez. Assim como os nossos dedos, eles contêm aqui a nossa identidade, diferente umas das outras. Milhões e milhões de pessoas Deus criou dessa maneira. Aleluia. E trazendo para o nosso lado espiritual, quais serão as nossas diferenças? Como será que é o nosso coração? Qual será que é a nossa maneira de agir? Segundo a palavra de Deus, irmãos, não é novidade que o coração do homem é enganoso e que ele é repleto de emoções e sentimentos passageiros. Olha o que diz em Jeremias 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo?
Aqui o profeta não está falando de um problema cardíaco, não. Ele está falando, querido, das coisas que passam na nossa mente e são levadas aos nossos corações. Às vezes a ira, o ódio, a mágoa, o ressentimento, sentimento de vingança muitas vezes. Mas o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas de uma maneira muito especial. E no dia de hoje nós queremos refletir com você como anda o seu coração. Na parábola do semeador, Cristo nos apresenta 4 tipos de solo. Nós lemos aí. À beira do caminho. O segundo, pedregoso. O terceiro, espinhoso. E o quarto, uma terra boa, uma terra frutífera. Pensa aí como é que está o seu coração dentre essas 4 terras. Será que está um coração, duro demais, pedregoso? Vamos ver aqui como está na palavra de Deus. Você pode anotar aí no seu esboço. Veja se o seu coração não está duro demais. No versículo de número 5, onde nós lemos, agora na outra tradução da linguagem de hoje, diz: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Interessante. Eu acredito que todo mundo aqui já deve ter plantado alguma semente alguma vez. Já plantaram? Sim ou não? Levante a mão. Sim, bastante gente. Se não plantaram, plantas, acredito que é ao menos uma experiência do feijãozinho lá na escola. Todo mundo já fez, Pôr o algodão molhado, pôr alguns grãos de feijão. E logo o feijão ele se parte e começa a brotar. Só que aqui, olha que interessante, as sementes que aquele semeador lançou, elas caíram à beira do caminho. E germinaram? Sim ou não? Não. Por quê? Um lugar onde as pessoas passavam e pisavam. E aonde não foi pisado, diz que vieram as aves do céu e comeram aquelas sementes. Comparando a nossa vida espiritual, nós temos que ter um cuidado, queridos, para que o nosso coração também não ficar pelo caminho. Porque no caminho, nenhuma semente sobrevive. A terra é dura, o chão é batido e nada floresce. E não é esta a vontade de Deus, queridos, na nossa jornada, na nossa vida. Aleluia! O nosso coração, ele não pode ficar à margem, ele não pode ficar à beira do caminho. Porque se nós ficarmos assim, nós seremos também pessoas duras, pessoas muito propostas a se vingar, a ter ira. Porque é o tipo de pessoa que tudo que é feito para ele, ele quer devolver, ele quer fazer. Porque assim, olha, eu vou olhar sempre pelo o que as pessoas fazem para mim. Vou ser uma pessoa dura, vou ser uma pessoa, que está sempre ferindo os outros, tirando satisfação. Alguém fala uma palavra para mim e eu retruco. Alguém fala A, eu falo B. Porque o meu coração está duro. Mas a palavra de Deus nos ensina, queridos, que Jesus ele pode mudar o nosso coração. Se nós abrirmos o nosso coração para Deus, ainda que o nosso coração esteja como essa semente, lançada à beira do caminho. Talvez até agora. Hoje eu conversava com uma família que está enfrentando uma dificuldade muito grande. Principalmente porque eles estão presos no passado, Se acusam mutuamente pelas coisas que aconteceram no passado. E eu fiz uma proposta para eles.
deles abrirem o coração para Deus e viver de hoje para frente. Eu falei, pega aqui, tinha um calendário na nossa frente, hoje é dia 10 de março. Vocês têm a oportunidade de começar uma nova jornada a partir de hoje. Não adianta ficarem se acusando. Não adianta, porque ele me feriu, porque ele me acuou, porque isso, porque aquilo. Não vai levar, queridos, a lugar nenhum. O que Deus nos propõe é uma vida nova, uma mudança de vida interior. Quando nós sabemos que o coração, ele simboliza as nossas emoções. Quando a gente está apaixonado, a gente faz o coraçãozinho com a mão, a gente desenha corações. Mas tudo está sendo processado na nossa mente. Então aqui está simbolizando, queridos, um coração amargurado, um solo batido e até a água tem dificuldade de penetrar. Assim andam muitos corações aqui nesta noite. Em Mateus temos a seguinte descrição, Mateus 13:19 diz: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aleluia. Nesse versículo que lemos aqui, as palavras-chave são: não a entende. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e entender. Nós precisamos abrir a nossa vida emocional também para que Deus venha tratar. Algumas pessoas têm uma síndrome, que a gente pode chamar de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Mas hoje o Espírito Santo está propondo algo diferente nas nossas vidas. Colocar um marco no seu coração. Dia 10 de março de 2019, que você venha viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Que o seu coração, ele venha se abrir para a palavra de Deus. O mesmo livro de Mateus 13, o 13 ao 15, diz que teve um povo que não quis abrir o coração para Deus. Olha o que diz a palavra. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O Senhor, ele pode curar, mudar e transformar, desde que o homem abra o seu coração para Deus. Amém? Porque senão nós vamos realmente morrer, ficar com o coração endurecido. E não é isso que Deus quer. Que você viva ressentido, que você viva amargurado, que você viva ofendendo pessoas, que você viva se vingando. Não. Deus quer que o amor de Deus venha brotar no seu coração e ser uma vida transformada. Amém, queridos? Aleluia. O segundo ponto. Veja se o seu coração não está ressequido demais. Anote aí, ressequido. Aqui é um solo diferente do primeiro, Porque o primeiro cai no caminho, nem nasceu, não brotou, a semente não vingou. Aqui não. Olha que interessante o que fala o versículo 6. Parte delas caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. E aí a gente pode pensar que é uma pessoa, essa semente, trazendo para a nossa vida espiritual, que ouve com alegria a palavra de Deus e até recebe, reconhece o poder de Deus. Mas é algo passageiro que dura pouco tempo. Ela não deixa que Deus venha tratar a sua vida. A semente até começa a nascer, mas ela morre.
A gente pode pensar que algumas pessoas assim, né, que está com o seu coração seco, né, ressequido, traz à nossa memória alguma coisa seca, repuxada. E talvez alguém esteja aqui com o coração se sentindo assim, né? Porque em cima de pedra, queridos, não existe nutrientes necessários para que uma planta cresça e se desenvolva. E a gente pode pensar que esse tipo de pessoa também são pessoas emotivas, imediatistas, que podem agir no calor do momento. Nossa, é como hoje, que louvores lindo, maravilhoso. A emoção toma conta do nosso coração. Mas servir a Deus, queridos, precisa ir além do que uma canção. Nós precisamos adorar a Deus todos os dias da nossa vida. E como é que nós adoramos a Deus todos os dias da nossa vida? Quando nós observamos a palavra de Deus e temos prazer em segui-la. Isso é que vai fazer a diferença. Porque aí nós vamos mudando. Mesmo que o nosso coração um dia foi ferido, foi ressequido, o desejo de amar a Deus faz cair as barreiras. E aquele coração de pedra se torna um coração de carne. Glória a Deus. Aqui pensando também num coração ressequido. A gente pode pensar que pessoas quando enfrentam dificuldades, adversidades, elas vão se esquecer da palavra de Deus. É claro que o inimigo das nossas vidas a todo tempo vai lutar contra nós, vai atuar nesse sentido, que nossa mente esteja longe dos caminhos de Deus. Mas se o nosso coração estiver buscando as coisas de Deus, Deus pode transformar o nosso coração. Algo que nós podemos pensar, queridos, diante das lutas. Deus nos ama. Amém? Você acredita nisso, que Deus te ama? Amém? E eu quero compartilhar um versículo, né, que está em 1 Coríntios 10, do 12 ao 13. Ele diz que Deus não nos dá provações maior do que nós podemos suportar. Às vezes nós vamos passar lutas difíceis, né? Algumas pessoas ensinam, né, um evangelho fácil. Você aceita Jesus e aí a sua vida vai mudar. Você não terá doenças, você não terá problemas. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, queridos. Jesus mesmo disse aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições. Mas olha o que ele diz: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí a gente complementa, né? Se Jesus venceu o mundo, eu vou vencer também. Então, se você estiver passando um momento difícil, não endureça o seu coração. Não deixe que o seu coração fique ressequido. Para que a água de Deus, a água do Espírito Santo não venha e te transforme. Não olhe para a circunstância. Porque se você olhar para a circunstância, você não poderá continuar. Porque a sua fé, ela vai enfraquecer, ela vai diminuir. E como essa semente que caiu sobre pedras, até germinou, só que com o tempo ela secou por falta de umidade. Quem nos dá vida, queridos, é o Espírito Santo de Deus. Por isso é que nós congregamos, por isso que nós viemos aqui na igreja, como foi ministrado aqui na hora da cerimônia, da recepção de novos membros. Nós pertencemos a uma igreja, a igreja de Cristo Jesus. Nós somos cuidados, nós oramos uns pelos outros, nós ministramos a palavra, para que o nosso coração, comparado com uma semente que cai em boa terra, ela venha germinar. Aleluia. Outro ponto que é importante, né? Se nós resistirmos no dia da luta, diz a palavra de Deus lá no livro de Tiago 4, versículo 7, que o diabo ele pode vir para nos afrontar, mas se nós permanecermos firmes, ele fugirá de nós. Amém? Deus não vai nos dar prova maior que a gente possa suportar. E nos momentos mais difíceis, você pode ter certeza que o Senhor estará com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para mais um solo. O terceiro solo.
Veja se o seu coração não está sufocado demais. Anote aí, sufocado. A referência aqui de Lucas 8:7 diz: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Mateus 13:22, para a gente entender melhor, diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Interessante. Queridos, quem de nós aqui, não quer ter um bom carro, uma boa casa, um bom salário, uma boa profissão? Essas coisas são coisas boas, mas nós precisamos tomar um pouco de cuidado para que essas coisas materiais não tenham poder nas nossas vidas espirituais. Porque o próprio Jesus diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se nós começarmos uma busca desenfreada somente pelas coisas materiais, nós não teremos tempo para buscar as coisas de Deus. Eu sei que hoje todos nós aqui temos muitas atividades. A gente trabalha, a gente estuda, a gente cuida de casa, cuida de igreja, muitos ministérios. Ontem mesmo foi uma loucura, assim, praticamente. Eu vim para cá às 9, a gente foi buscar as toalhas, voltamos. Fiquei até 3h30, voltamos 4h30. Depois eu já resolvi ficar aqui, fazer os esboços. Depois que a gente limpou, arrumou a igreja, eu saí 15 para meia-noite daqui. Então é uma loucura, a gente corre. Hoje, 8 horas de manhã, já estava lá, com a Bíblia na mão para a gente estudar esse texto, Já tínhamos estudado durante a semana, mas queríamos tirar mais coisas da palavra de Deus para nos alimentarmos. É uma loucura. Mas essa loucura que eu compartilhei com vocês foi uma loucura das coisas espirituais. Mas quantas vezes, queridos, nosso coração, nós estamos correndo somente para a busca de coisas materiais. E aí nós podemos ficar sufocados com os espinhos. Os espinhos, eles podem representar o engano aqui das riquezas, da busca das coisas materiais. A busca, muitas vezes, de companhias que não vai agregar nada nas nossas vidas. E aí, a semente, mesmo ela crescendo, com esses espinhos, com esses empecilhos, essa semente, ela pode morrer e não ir além. A palavra de Deus, ela deve ser guardada no nosso coração, queridos, para nós não tropeçarmos contra as coisas de Deus. Os espinhos, que podem representar as ambições do nosso mundo, muitas vezes elas podem tomar um espaço muito grande dentro do nosso coração. E aí, nós vamos começar a ficar ansiosos. Nós fomos ministrados na última quarta sobre a ansiedade, uma palavra muito bonita, baseada no livro de Mateus 6. De nós vivemos um dia de cada vez, mas a ansiedade nos faz ficar pensando, e amanhã? E depois? Meu Deus, o fim do ano. Meu estágio acaba em julho. E aí, o que vai ser da minha vida? Ai, meu Deus. E aí vem o desespero. Nossa, eu vou casar em outubro. Não tenho casa, não tenho móveis, não tenho nada. Nosso coração começa a ficar aflito. E aí é onde nós temos que tomar cuidado, queridos. Porque a palavra aqui até brotou, mas por não ser alimentada, acabou secando e morrendo. Que nós, nesta noite, possamos aprender a não sobrecarregar, não sufocar, pesar demais o nosso pobre coração. Cuide do seu coração. Aleluia, porque dele depende toda a sua vida. O nosso coração físico, o nosso órgão, é chamado de órgão vital,
porque ninguém pode viver sem um coração de verdade, né? Alguns órgãos, a gente tem 2, por exemplo, os rins, a gente pode viver só com um rim. O nosso fígado, ele tem o poder de se regenerar, mas sem coração, ninguém pode viver. Por isso que nós precisamos cuidar, queridos, né, do nosso coração, para também não armazenar coisas tóxicas no nosso coração. E para a gente pensar nessas coisas que são ruins para o coração, a gente pode pensar que no Sermão da Montanha, que Jesus deixou ao povo galileu, lá no livro de Mateus 6, 25, 34, olha que diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Qual será o valor que nós temos dado à nossa vida? O que eu tenho ou aquilo que eu sou? Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Aleluia. Quem vale mais? Um pardal ou a sua vida? Pode ser uma calopsita, né? Calopsita é um bichinho bonitinho. Estou com vontade de ter um calopsita lá em casa, fazer um barulho. Um bichinho, né? Irmã Rosa, que gosta de passarinho também. Um bichinho caro, né? Muito lindo, canta, só falta falar. Mas, queridos, nós valemos mais do que os passarinhos. Deus te ama. Deus te amou a tal ponto que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por você. Você é importante. Você vale muito. Aleluia. E o último versículo, para nós nos alongarmos, que é o 34, diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Depois você pode ler na íntegra aí, Mateus 6, versículo 25 em diante, os conselhos do Senhor Jesus, para nós guardarmos no nosso coração. E o último ponto, o quarto ponto, veja se o seu coração está frutífero. Anote aí, frutífero. Aleluia. O versículo 8, a parte A diz: outro caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Uau! Que bênção, queridos! Até que enfim uma semente caiu em boa terra, né? Ela caiu, ela germinou, ela cresceu e ela deu bons frutos. O mesmo capítulo, versículo de número 15 diz: mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm, dão fruto com perseverança. Jesus explicando para os seus discípulos o significado da parábola. Ele nos mostra alguma coisa maravilhosa, irmãos, que nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aleluia. Se nós queremos ter um caminho de fé, abençoados, de vitórias, precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Aleluia. Para que sejamos também uma terra boa, onde a palavra de Deus atinja o nosso coração e que as pessoas tenham prazer de viver perto de nós. É tão gostoso, né? Eu tenho algumas amigas que às vezes a gente se encontra, a gente passa muito tempo às vezes sem ter a oportunidade de se encontrar. Mulheres de Deus. Mas é tão gostoso quando a gente se encontra, porque a gente começa a contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E é tão ruim às vezes quando nós caminhamos com pessoas que estão sempre reclamando, sempre murmurando, sempre triste, aborrecida.
Porque a terra do seu coração pode estar dura, pode estar ressequida. E para nós finalizarmos, queridos, Lucas apresenta 6 características que um solo frutífero ele deve possuir. A. Coração bom. Anote aí, bom. O que é um coração bom? Humilde, que possui uma vida harmoniosa, sem malícia, que o Espírito de Deus flui naturalmente, porque a palavra de Deus está presente na sua mente e no seu coração. Será que o seu coração está bom? Não é o coração, é claro que um coração bom, né? Fisiologicamente está livre do colesterol. Só com o colesterol bom lá, os triglicéridos. Mas o coração bom, segundo a palavra de Deus, é aquele que a palavra de Deus está presente. B, coração generoso. Ai, que gostoso esse coração. Possui boa índole, bom caráter. Sua integridade serve de exemplo para outras pessoas. Aleluia. Tenha um coração generoso. C, coração ouvinte. Olha, interessante, né? Ele não escuta somente as palavras, mas reconhece a voz de Deus. Seu coração é sensível à palavra de Deus. Aleluia. Busca discernimento e sabedoria, moldando sua vida conforme a vontade de Deus. D, coração retentor. Aquele que retém, aquele que guarda, faz reserva, não deixa largado, estuda a palavra, ora, permanece na vontade do Senhor. Aleluia. E coração frutífero. Esse é um coração maravilhoso. É aquele que não guarda para si o que recebe de Deus. Os seus frutos são internos e externos. As pessoas percebem a mudança que está acontecendo na vida daquela pessoa a partir do momento que ela começou a andar com Deus. É o nosso testemunho, queridos. Aleluia. A Bíblia nos diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas Tiago nos dá um conselho maravilhoso no livro de Tiago 1, versículo 22. Mas o homem que observa atentamente a lei de Deus, a lei perfeita que traz a liberdade e preserva na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Deus quer que nós sejamos pessoas prósperas, abençoadas, mas isso começa no nosso interior. Eu não posso viver só de aparências, porque o nosso interior vai refletir no nosso exterior. A gente não consegue enganar por muito tempo. E o último, o F aí, você pode escrever: coração perseverante. Não se deixe desanimar com facilidade. Ele luta e não desiste dos projetos. Continua sua caminhada confiando em Deus. Suas ações têm início, meio e fim. Firme e estruturado. Não abala a sua fé. Aleluia. A gente pode ter um exemplo de coração perseverante, o apóstolo Paulo. Quando ele está terminando a sua vida, ele declara na carta ao Timóteo, a segunda carta, o capítulo 4, versículo número 7, que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, glória a Deus. João 15:2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado, e todo que dá fruto,
ele é podado para que dê mais frutos ainda. Para nós terminarmos, como é que está o seu coração nessa noite? Será que você pode fazer uma reflexão? Será que está duro, ressequido, sufocado? Se está assim, o Senhor hoje te convida a mudar. Aleluia. Se ele está bom, glória a Deus. Cuide dele para que ele continue em boa terra e dê muitos frutos. O Salmo 1, versículo de número 3 diz: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele fizer prosperará. Deus quer te convidar. Se o seu coração está duro, ressequido, há uma mudança de vida nesta noite. Nós vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar juntos. Uma canção que fala sobre o nosso coração. Que Deus quer nos mudar, Deus quer nos transformar. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Será que você pode declarar isso nessa noite? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao